Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí um pouco sobre o indicador High-Low, um indicador que eu gosto bastante de utilizar. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o High-Low e os principais sinais e também falar um pouco aí sobre uma configuração que eu identifiquei que funciona bastante no mercado brasileiro, tá? Mercado de ações aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouquinho. Bom, falar um pouco do high-low. High-low aí está ligado às palavras do inglês, né, que é high e low, basicamente máximas e mínimas. Ele é usado para identificar se um determinado ativo está em tendência de alta ou de baixa, assim, no seu gráfico, né, seja ele de horário, gráfico diário, semanal, enfim. Pode utilizar aí para qualquer tempo gráfico, tá bom? Mas um parâmetro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí, uma configuração bem interessante que eu descobri do high-low, a gente vai utilizar ele num gráfico de uma hora, tá? Para as ações brasileiras, beleza? Então, basicamente, o high-low em uma tendência de alta, ele fica abaixo do preço, uma tendência de baixa, o high-low fica acima do preço, tá bom? Muita gente gosta de utilizar aí o high-low para suas operações, eu particularmente gosto muito também. Tem gente que gosta de utilizar médias móveis, outros indicadores, mas o high-low aí tem o seu valor aí no mercado, né? A gente tem também como o high-low serve como suporte e resistência também, tá? Então, se o ativo está em tendência de alta, o high-low ele serve como regiões de suporte e resistência. E se o high-low tiver a tendência de baixa, o high-low aí vai servir de uma resistência, né? Ele vai servir de suporte em tendência de alta e vai servir de resistência em uma tendência de baixa, tá bom? Basicamente é semelhante às médias móveis, tá? Trouxe aqui para vocês também alguns exemplos para a gente dar uma olhada. A gente tem aqui o high-low indicando aí uma tendência de alta na ação do Banco Inter e também na JBS aqui a gente tem uma tendência de alta bem clara através do indicador do high-low, tá? E um detalhe importante, o que esses dois gráficos têm semelhante é exatamente a configuração que eu vou explicar para vocês, que é o high-low de 100 períodos no gráfico de uma hora nas ações aqui no Brasil. Eu andei reparando que ele funciona bastante, ele pega uma tendência muito alta, muito forte, e geralmente quando a gente leva um stop ali, tem um sinal falso, o nosso stop é bem curto, e quando a gente acerta o movimento, a gente pega aí toda a tendência do ativo. A gente vai mostrar daqui a pouco, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns exemplos aí que a gente podia ter aproveitado utilizando essa técnica do high-low, bom? Outro slide aqui que eu separei para vocês são os sinais que o high-low pode nos apresentar. Tá? O sinal do high-low basicamente é a mudança da direção do high-low. Então, por exemplo, se o high-low está para baixo, está vermelho, ele vira para compra, é um sinal de. Ele vira para azul, é um sinal de compra, tá? E se ele está azul e vira para vermelho, é um sinal de venda. Então, através dessa mudança no high-low, você tem aí um sinal de entrada, tanto de compra, tanto de venda, tá? Então, é um sinal que você tende aí a olhar no high-low. Também tem um kick no high-low, né? Lembrando que o high-low é semelhante às médias móveis, são indicadores de tendência, só que o high-low utiliza preços de máximas e mínimas aí para fazer suas entradas, para plotar o seu indicador. Então, é bem semelhante às médias móveis. Com isso, você consegue aproveitar bons sinais aí, semelhantes às das médias móveis, né? Então, se na média móvel você tem um kick na média, que no high-low você também pode ter um kick na média para entrar numa determinada posição. Foi nesse caso, ó, o mercado estava consolidado, veio aqui, quicou em cima do high-low, depois voltou a subir. Tá? Pode ser um sinal de compra também no high-low. E o outro, por fim, aí que eu separei para vocês, que acho relevante vocês também terem na mente de vocês, é também utilizar uma figura gráfica junto com o indicador de tendência. Então, aqui você tem o mercado com uma resistência, o mercado rompeu essa resistência, o high-low que estava informando que o ativo estava em tendência de alta, então você tem aí os melhores cenários, tem figura gráfica, tem rompimento, tem filtro de tendência pelo high-low, então você pode aí, tem volume também, né? Você pode ver que tem alguns picos de volume que aumentando a partir do momento que o preço sobe, então você tem aí bons pontos de compra utilizando esse indicador do high-low, tá? Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês aí algumas características de uma configuração que, na minha opinião, eu gosto muito de utilizar para ações brasileiras, que é exatamente o high-low de 100 períodos no indicador, no tempo gráfico de uma hora, tá? Funciona bastante. Aqui você pode ver que o mercado consolidou, é normal, o high-low não vai funcionar em mercados consolidados, tá bom? Se você quiser operar a consolidação,
você não deve utilizar o indicador High Low. Você tem que utilizar, por exemplo, uma banda de Bollinger, um envelope, esse canal de Keltner, por exemplo, são indicadores aí mais relevantes para o mercado mais consolidado. Se você quiser aproveitar a tendência, o High Low vai te ajudar bastante, tá? Pode até fazer a união dos dois, tá? Você pode utilizar o High Low e também a banda de Bollinger aqui para te ajudar a filtrar. Vamos ver se a gente consegue filtrar um pouco essa consolidação aqui, ó. Ó, a gente tem aqui o mercado um pouco consolidado, enfim, mas esse não é o caso. A gente não vai mostrar um pouco a banda de Bollinger aqui, apenas o High Low. Mas enfim, mas eu quero mostrar para vocês que também o High Low pode dar muitos sinais falsos em regiões de consolidação, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte também. A gente tem, por exemplo, zonas de resistência que podem ser rompidas aí, conforme eu falei com vocês ali nos sinais, né? Zonas de resistência rompidas, o High Low indicando compra, pode comprar depois que rompe essa resistência, o mercado tende a subir bastante, tá? E a configuração que eu queria mostrar para vocês é exatamente essa aqui, que é o High Low de 100 períodos no gráfico de 1 hora, tá bom? 1 hora. Você pode utilizar no diário, mas na minha opinião, o gráfico de 1 hora você vai ter aí mais operações assim que vai ter uma relação de risco-retorno muito alta, tá? A gente pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui basicamente essa tendência de alta aqui. Claro que não dá para a gente só olhar para quando deu positivo, a gente vai olhar também para quando deu stop, tá? Então, por exemplo, essa tendência de alta aqui, a gente conseguiu aproveitar praticamente 32%, tá? Nessa alta aqui que teve utilizando um high low de 100 períodos. Ó, e 32% no gráfico, a entrada foi no gráfico de 1 hora, pessoal. Então, cara, assim, é uma tendência muito forte que a gente pegou e basicamente em poucos dias, ó. A entrada foi dia 19 de março, dia 23 de abril ali, basicamente, um mês, né? Você conseguiu pegar aí 33% utilizando essa entrada no gráfico de 1 hora, tá bom? Então, o High Low, ele dá aí bons sinais de compra, tá? Outro exemplo aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o High Low virando para venda, o High Low virando para compra. Nesse caso, a gente sabia que a tendência é de alta porque o mercado estava fazendo topos e fundos ascendentes. A gente consegue traçar aqui uma linha de tendência de alta, né? A gente pode até traçar esse aqui, ó, ligando esses dois fundos. Enfim, a gente tem um mercado de tendência de alta e se o High Low virar para baixo, você tem que ficar esperto porque quando ele virar para cima novamente, pode ser um excelente ponto de compra, tá? Pode ser um excelente ponto de compra. Vamos supor que você comprou, aqui virou para cima, aqui você não tinha fundo ainda, né? Fez o fundo aqui agora, virou para baixo. Aí depois que virou para cima novamente, formou um fundo, tá? Então vamos supor que você comprou quando o High Low virou para cima aqui. Você levou um calorzinho aqui de 3%, mas vamos supor que você continuou no trade, poderia ter pegado esse trade gigante aí de JBS, né, utilizando essa estratégia de high low de 100 períodos no gráfico de 1 hora, tá? Outro papel que deu um excelente sinal, uma excelente tendência aí foi no papel do BID11, tá? Olha a tendência que a gente pegou aqui da BID, basicamente utilizando esse sinal do high low de 100 períodos. Gosto muito de utilizar o high low de 100 períodos. Muita gente fala que ele é um pouco atrasado, mas na verdade quando ele pega a tendência mesmo, ele acerta movimentos gigantescos e você consegue aí ganhar muito dinheiro aí uma tendência dessa, tá? Por exemplo, aqui o high low virou para cima, vamos supor que você, olha, ele fez fundo aqui, rompeu, fez o pivô de alta, aqui você já tinha aí dois fundos, né? Então você sabia que a tendência podia ser de alta. Podia ser de alta não, a tendência era de alta. Então você poderia basicamente aproveitar, esperar o high low virar para baixo e virar para cima novamente. Então vamos supor, vamos pegar esse exemplo aqui, o high low virou para cima, vamos supor que você entra aqui em cima, tá? Rompeu aqui também essa regiãozinha. Então vamos supor que você pegou aqui em cima. Basicamente 113%, tá? Então assim, foi um resultado muito bom. Aí se você não pegou esse movimento aqui, vamos supor que você pegou esse movimento aqui, ó, o high low virou para cima nessa tendência de alta. Você poderia também ter comprado por aqui. Então vamos supor, não pegou 100%, não pegou 54%. 54%, assim, um puta de um resultado, entendeu? Então, para tendência é um excelente indicador, o high low de 100 períodos, um tempo gráfico aí de 1 hora, tá bom? Eu recomendo vocês darem uma olhada, se vocês não conhecem esse indicador, vale a pena você dar uma olhada, tá? A gente pode pegar outros exemplos aqui também.
Pegar, por exemplo, pegar uma ação aleatória, pegar o BMG B4 aí, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma tendência de baixa e a gente poderia vender toda vez que o high low mudasse para baixo. Ó, a gente tinha esses topos aqui, depois a gente pode ligar uma outra linha de tendência aqui também, ó. Aqui mais ou menos, você pode ligar, não tem nenhum problema, tá? Você pode até ligar mais uma outra linha de tendência aqui. Mas enfim, toda vez que o high low está em tendência de baixa, virou para cima e virou para baixo novamente, você pode entrar a favor da tendência que eu acredito aí que vai te dar bons trades, na minha opinião, aí que você pode aproveitar, tá bom? Aqui nesse caso o high low virou para cima, tá? A gente tem aí uma mini consolidação e pode ser que o high low, quando virar para baixo, se virar para baixo, virar para cima novamente, a gente pode entrar posicionado nessa ação aqui do BMG B4, tá? A gente tem topo e fundo. Então, se o Hello virar para baixo e virar para cima novamente, quem sabe aí você pode pegar e aproveitar toda a tendência de alta nesse ativo, tá? Então, fica a dica aí para vocês, utilizando um high low de 100 períodos no gráfico de 1 hora. Eu gosto muito desse operacional. Se você quiser fazer os testes aí, fica à vontade. E se tiver que comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim, que eu vou responder vocês, beleza? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, high low de 100 períodos no gráfico de 1 hora para você aí conseguir aproveitar um pouco a tendência. Muita gente tem dificuldade e para você, na minha opinião, um setup fácil para você aproveitar a tendência é exatamente esse. Bom, mais uma vez agradeço a participação de vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.